Louvado seja o Pai, louvado seja o Filho, louvado seja o Espírito Santo de Deus. Aqui estamos, hoje é domingo, é um domingo especial para nós. Por quê? Porque Jesus está aqui no meio de nós. Ele disse que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas, Ele estaria no meio. E eu sei que Ele está aqui no meio de nós, eu sei que Ele vai dirigir esse culto, eu sei que Ele vai falar no seu coração. E hoje eu trouxe um assunto muito polêmico, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Aqueles que entendem isso, aqueles que creem no que eu vou falar hoje, você tem, olha, eu tenho certeza que a sua vida pode ser transformada de uma forma grandiosa. Nós vivemos, alguns aqui, nós temos vivendo isso que eu vou pregar hoje. Alguns às vezes não entendem, por isso que eu trouxe essa mensagem, vou deixar gravada, para aquelas pessoas que quiserem aprender, quiserem entender, porque a palavra do Senhor, ela é clara. Eu estava ontem numa reunião de gratidão de uma irmã daqui da cidade, nossa igreja. Ela passou por um problema muito ruim o ano passado, quase partiu, né? Deu infarto, depois pegou Covid, mas Deus transformou a vida dela. E hoje, graças a Deus, ela está muito bem. Ela vai vir à noite. E eu estava dizendo, pregando a ela, como nós estamos pregando aqui de sexta-feira, né? Não falte, você que está doente, você que tem alguma enfermidade, você que toma remédio controlado, você que tem problemas de saúde. O culto de sexta-feira tem sido voltado a isso. Pessoas estão contando testemunho, até mesmo via internet. Estava conversando com uma pessoa de São Paulo, que nós oramos aqui, né? Ela estava com a pressão, acho que 16, né, por 9, estava bem alta. Quando eu acabei de orar, ela mediu a pressão, estava 13 por 8. E essa semana ela disse para mim, nunca mais aumentou a minha pressão. Então veja, há problemas que é espiritual, e nós precisamos combater espiritualmente. Então essa reunião de sexta-feira tem sido abençoada para aqueles que querem cura, aqueles que querem ser libertos. E quarta-feira nós falamos muito de família, né? Libertação, casamento, filhos. Né? Trazemos uma palavra voltada à família, transformação familiar, ou seja, restaurando famílias. A nossa igreja tem um slogan, né? A igreja que cuida da sua família. Eu digo a todos, não para a honra e glória do Senhor, eu nunca perdi nenhum casamento. Todos aqueles que vieram até mim, à beira do divórcio, hoje estão firmes e fortes. Agora, a não ser que as pessoas não queiram, né? Se um não quiser, não adianta. Mas a fórmula que nós temos para fazer um casamento ser transformado está na palavra de Deus. E se nós seguirmos a palavra de Deus, jamais nós vamos pensar nessa coisa ruim chamada divórcio. Por que ruim? Porque a palavra do Senhor diz que Ele abomina o divórcio. O que Deus uniu, o homem não separa. Amém? Então vamos para a palavra hoje. Hoje a palavra fala, o título da mensagem é o seguinte: os dois senhores. Mateus 6, 24, Jesus, ele reclamou com os seus discípulos. Depois nós vamos falar mais dessa reclamação dele. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar ou um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Então Jesus, conversando com seus discípulos, depois, se você ler, no final ele diz que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas hoje eu vou adentrar numa situação hoje, porque os dois senhores, ele habita hoje ainda na vida de muitos crentes. Irmãos, uma pessoa antes de se converter, quando ela chega na igreja, ela chega no mínimo com 3 senhores na vida dela. Primeiro, são as imagens, os santos, os deuses de escultura que a pessoa carrega. O segundo são os guias espirituais, que às vezes a pessoa frequenta certos lugares, aonde incorpora, ou não mesmo não incorporando, só por visitar aqueles lugares,
esses demônios, eles frequentam a vida dessa pessoa e a casa dessa pessoa. Só por estar indo lá, só por estar tomando um passe, os espíritos malignos acompanham essas pessoas. E o terceiro Deus, né, o terceiro Senhor, que a pessoa chega na igreja, é chamado dinheiro. O dinheiro é aquele que mais pega as pessoas. Então o Senhor diz aqui, esse mamon, tem tradução que diz dinheiro. Você não pode servir a Deus, você não pode servir dinheiro. Um você vai amar e outro você vai odiar. Então se eu sirvo o dinheiro, eu vou odiar Deus. E se eu sirvo Deus, eu vou odiar o dinheiro. Ah, é? É. Para que gostar do dinheiro? O dinheiro é algo que a gente tem e precisa, claro, mas não para ser amado. Para ele nos servir, não nós servirmos a ele. Amém? Agora, com o passar do tempo, as pessoas na igreja, elas vão se livrando desses deuses que ela, quando ela chegou na igreja, ela trouxe. Só que o dinheiro, esse é o mais difícil. Tanto é que na igreja hoje, né, o grande problema, um dos grandes problemas hoje na igreja é o tal do dinheiro. Porque nós precisamos nesse mundo viver, né? E quem vive nesse mundo precisa de dinheiro, ou não? Ninguém vive nesse mundo sem dinheiro. Mas quando se fala de dinheiro na igreja, né? Aí o pessoal fica meio assim, que o pastor vai pedir dinheiro, que o pastor pede dinheiro. Tanto é que lá no mundo a gente tem uma fama, né, de ser ladrão, né? Os pastores têm fama de ser ladrão. Inclusive essa semana eu fui chamado de ladrão no Facebook. Aí eu falei, Deus te abençoe. Mas por quê? Porque por causa dos maus, os bons pagam. Isso é em tudo. Por causa dos maus médicos, os médicos também passam. E assim por diante. Em todos os segmentos, né, nós temos visto aí os maus e os bons. E o que acontece? A pessoa vem para a igreja e mesmo ela sendo de Deus, mesmo ela sendo salva, ela tem uma vida mirrada financeiramente dentro da igreja. E eu vou dizer uma coisa, mesmo a pessoa sendo próspera dentro da igreja, ela pode estar ainda com Deus deste mundo, desse chamado dinheiro, o mamon. Por quê? Nós vamos ver tudo isso hoje. Porque às vezes a pessoa olha para a vida dela, ela acha assim, olha, graças a Deus, depois que eu fui para a igreja, a minha vida mudou. Financeiramente eu estou muito bem, olha, Deus me prosperou, glória a Deus. Mas ainda ela está com o casamento destruído. Ela tem uma doença incurável. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia diz, não sou eu, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, às vezes, o problema da pessoa pode ser ainda o dinheiro. A preocupação, o medo, né, a ganância. E nós vamos entender como que a gente desfaz esse negócio. E o que eu tenho visto hoje, né, pessoas até hoje que continuam tendo problema financeiro dentro da igreja. Né? Mesmo sendo pessoas salvas, mesmo sendo pessoas que entregaram sua vida para Jesus. Mas se ela ama o dinheiro, se ela tem esse Deus chamado Mamon, ela não vai ter a sua salvação. Isso é muito importante nós aprendermos e vermos. E hoje eu vou mostrar para vocês como se livrar disso. A palavra de Deus vai te mostrar hoje como você viver uma vida abundante, verdadeira com Deus. Porque tem muita gente que tem vida abundante na igreja. Não estou dizendo que não tem, mas não quer dizer que ela ainda não se livrou de mamon. Porque nós temos que analisar o que a palavra de Deus diz. E o Senhor nos ensina cada coisa, irmãos. Então vamos lá. A confiança no dinheiro. A confiança no dinheiro tem sido o maior fator de separação das pessoas, né, de Deus. Então, quando o próprio Deus disse aqui, se você amar o dinheiro, você vai me odiar. Então, o amor ao dinheiro, a confiança no dinheiro, tem sido o maior motivo da separação das pessoas de Deus, mesmo dentro da igreja. 1 Timóteo 6, capítulo 9, acabei de dizer, mas eu vou mostrar para ficar registrado. Os que querem ficar ricos
ímpios caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que leva os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, a fé que vem por dar ouvido à palavra, e se atormentaram com muito sofrimento. Então veja, as pessoas que buscam a riqueza, né? Às vezes a igreja é culpada, irmãos. Às vezes nós temos visto isso daí, a televisão fala, a gente vê hoje internet, né? As pessoas fazendo uma propaganda muito grande da vida financeira, você vai ficar rico, você vai ser empresário. Cheguei na igreja, eu acredito em milagre, acredito que o povo de Deus possa sim ser empresário. A Bíblia diz que nós temos que ser cabeça, não cauda, mas as pessoas vão para a igreja por cobiça. Eles não vão para a igreja buscar a Deus. A palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, e todas as coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Quem decide o que você vai ter ou não é Deus, não é você. Você não tem como decidir o quanto que você vai ter, o que você vai ter. É Deus que abre, Ele que acrescenta. Ele sabe quem é você. Deus não quer um empresário ruim, Deus não quer um pastor ruim, Deus não quer um pai de família ruim. Então, às vezes, a pessoa não alcança aquilo que ela tem direito, porque ainda ela não está em condição de receber. Se você é uma pessoa que espera em Deus, saiba que você vai ter que mudar muito, muito, para você chegar naquilo que Deus quer. Mas as pessoas não querem mudar em primeiro lugar. Elas querem receber aquilo que elas querem, porque Ele é prometido. As pessoas, como eu disse no começo, né, as pessoas até vão à igreja e deixam a idolatria lá fora, de imagens, de deuses, né, de santos, mas chega na igreja, começa a pegar a caneta ungida, a espada ungida, e começa a pegar. É idolatria do mesmo jeito, irmãos, porque eu não preciso de nada físico para eu ter fé. A palavra do Senhor diz que a fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Nada físico, nada deste mundo físico pode me trazer. Por isso que o Senhor diz: olha, não faça imagens nenhuma do que há no céu, na terra e debaixo dela. Não se prostrem diante dela. Não faça culto a elas, porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade ou maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Isso, irmãos, está nos 10 mandamentos. Não é lei. Está nos 10 mandamentos. Então, a pessoa que está confiando numa imagem, numa espada, não sei do que, numa cruz, não sei do que, é idólatra. É idólatra gospel. Porque é bonitinha essa palavra gospel. Coloca gospel no fundo, funk gospel, festa junina gospel, Halloween gospel. Colocou gospel e virou de Deus, né? É o que as pessoas fazem aí. Então, o que acontece? Nós temos que prestar atenção no que a palavra de Deus diz. O Senhor diz: por causa da cobiça ao dinheiro, a maioria estão desviando da fé. Mas as pessoas olham para si, eu já vi pregador falar isso. Se você não tem dinheiro, você é um derrotado. Quem disse? Você é derrotado. As pessoas só são vistas como pessoas de Deus se tiver dinheiro. Se a pessoa tem dinheiro, ela é de Deus. Nas igrejas que falam isso. Não estou aqui falando mal. A minha função como apóstolo, irmãos, é apontar o erro. Eu não estou julgando, eu estou só apontando. Julgar é quando você dá nome aos bois. Aí eu estou julgando. Eu estou apenas apontando a doutrina que a palavra de Deus diz que não pode ser assim. Então, a pessoa que vive do reino de Deus, ela não corre atrás da bênção. Ela não vai à igreja atrás de bênção. Ela não vai à igreja atrás de cura, ela não vai à igreja atrás de dinheiro, ela não vai à igreja atrás de coisas. Ela vai, em primeiro lugar, buscar Deus, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu não preciso me preocupar, o Senhor já sabe de tudo que eu preciso. Lá em Mateus 6, ele fala: por que vocês estão preocupados que vai comer, que vai beber, que vai vestir? Eu já sei do que vocês precisam. Quem se preocupa são os religiosos, pagãos. Buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Se nós formos ver em Deuteronômio 28, a Bíblia diz também que as bênçãos te alcançarão. Então eu não posso correr atrás delas, elas que têm que vir a mim. E quem vive o reino de Deus, vive 100% dependente de Deus. A gente tem que viver dependente de Deus. Se Deus não é por nós, irmão, nós estamos fritos. E Ele sabe, a primeira coisa que Deus vai fazer conosco é provar nossa fé. Eu não creio em provação de Deus como as pessoas creem aí. Amém? Deus não prova você com um problema. Ele prova a sua fé. Como Ele fez com Jó. Jó tinha um monte de problema. Por mais que as pessoas não veem isso, precisa ouvir o que o Eliú fala. O amigo dele, o Eliú. Esse falou toda a verdade de quem era Jó. Jó era corrupto, Jó tinha muitas coisas erradas. Por isso que Deus permitiu que Satanás tocasse nele. Se você ficar lá no primeiro capítulo, segundo capítulo, você vai falar, Jó era honesto, íntegro, e não tinha problema nenhum. Tinha e tinha muito, porque a Bíblia diz que maldição sem causa não existe. A palavra do Senhor diz que Satanás vai diante do trono de Deus nos acusar de noite. Se ele acusa é porque ele tem legalidade. Se não tiver legalidade, Satanás não pode tocar na nossa vida. Tocou na vida de Jó. E o Jó sofreu muito. Mas lá no Jó 42 ele vai dizer, Senhor, eu te conhecia só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Então o Senhor estava querendo mostrar a ele, ó, você não me conhece, você é um religioso. E tudo que você tem, a riqueza, pertence o quê? Aos enganos que você teve, aos roubos da viúva que você teve. Leia lá o livro de Jó. E aí o que acontece? Mas por que está escrito que ele era íntegro? Porque quem escreveu aquele livro, foi o primeiro livro escrito, a palavra do Senhor, todos os estudiosos, dá a autoria a Moisés. Foi o primeiro livro escrito. Agora, todas as pessoas, se você for estudar a história, todas as pessoas daquela época que eram ricas, tinham dinheiro, independente de como eles receberam o dinheiro, eles eram considerados pessoas de Deus. Se a pessoa tem dinheiro, porque Deus abençoou. E continua hoje isso. Se você tem dinheiro, porque Deus está na tua vida. E não é bem assim. Então era dado à pessoa a consideração de homem ou mulher de Deus. Por quê? Por causa que eles eram ricos. Eles não iam por aquilo. Se Deus permitiu aquela pessoa ser rica, se Deus permitiu aquela pessoa ser rei, porque Deus escolheu. Isso a história fala. Então, quando se escreve o livro de Jó, aquela época se via desse jeito. Porém, o Eliú desmascara todo mundo. Por isso que eu falo, dos 4 amigos, ouça mais o que o Eliú. Tanto é que quando Deus mandou para fazer sacrifício, não chamou Eliú, só chamou os outros 3, porque os outros 3 estavam completamente enganados. Mas o Eliú falou toda a verdade. A partir do capítulo 32, você vai entender lá, acho que é o 32, o que o Eliú fala. Mas vamos voltar aqui para a mensagem, porque tem tudo a ver. Eu não creio, então, irmãos, que Deus está te provando para ver se você... Que Deus mau é esse? Que morre, dá o filho dele para morrer na cruz e depois quer... hoje eu acordei com o pé virado, eu vou chegar ao Mateus, eu estou com raiva do Mateus, eu vou dar uma rasteira nele, vai quebrar a perna. Provação de Deus. Eu vou lá fazer ele sofrer um pouco para ele ver... Irmão, que Deus mau é esse? Jesus falou lá em João 10:10. Quem mata, quem rouba, quem destrói é Satanás. Eu não. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O pessoal da velha aliança, que eu falo, Velho Testamento ou velha aliança, eles não conheciam Satanás. Eles achavam que o bem e o mal vinha de Deus. Isso é mentira. O bem vem de Deus, o mal vem de Satanás. Se o bem e o mal vêm de Deus, então Satanás está fazendo o quê, irmãos? Está passando férias aqui na terra? Né? Para quê? É ele que destrói a vida das pessoas. E o povo sofre por causa desses erros, irmãos, que as pessoas têm de interpretação das coisas espirituais. E vai aí achando e aceitando esses problemas na sua vida. Eu preguei aqui sexta-feira uma coisa, irmãos. A fé, a palavra de Deus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Sim, a palavra de Deus nós temos que ouvir. Só que preste atenção no que eu for falar. A fé, ela não está alicerçada na palavra de Deus. Preste atenção, não é blasfêmia não.
Só vou entender. Tá, mas não do jeito que as pessoas entendem. A fé está alicerçada naquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho direito. Por exemplo, Jesus levou todas as doenças nossas na cruz. Amém? Aí você vai em Efésios 6,12, diz o quê? Que nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades da maldade. A fé não está alicerçada naquilo que Deus me fez. A fé está alicerçada naquilo que o diabo quer trazer na minha vida. É a luta que você tem que ter contra o diabo, irmãos. Contra a doença, contra a enfermidade. Mas por que eu tenho que lutar contra ele? Porque eu ouvi a palavra de Deus dizendo que eu estou curado. Jesus já levou todas as minhas doenças. Aí as pessoas ficam, não, Senhor, o Senhor já levou todas as minhas doenças, então eu peço a minha cura. Não, irmão, Satanás está trazendo a dor, a doença. Se eu sei que Deus já levou as minhas doenças, então a fé tem que estar alicerçada no combate ao inimigo. No combate do inimigo. Efésios 6,12, nós temos uma luta, irmãos, e temos que perseverar. Se eu sei que aquilo é meu direito, eu tenho que ir até o fim. Se eu sei que aquilo que me pertence, eu tenho que lutar por aquilo. Ah, peça para Deus. Não, o Senhor falou, já te dei. Mas o diabo te roubou. Ele mata, ele rouba, ele te destrói. Ele te roubou. Agora você tem que tirar dele. Porque eu dei a vocês quando o meu filho morreu na cruz. Todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Efésios 1:3. Ah, mas ele levou meu dinheiro, levou minha saúde, levou isso, eu estou sem isso, e aí Deus? O problema não está com Deus. O problema é que o inimigo levou de você. Mas por que ele levou? Salário do pecado, iniquidade. Abriram portas. E ele tem direito. Tanto é que Deus falou para Satanás, toca em Jó, mas não toca na vida dele não. Que a vida dele pertence a mim, mas a vida material pertence a você. Porque tudo que ele conseguiu materialmente foi fora da palavra. Mas o coração dele era de Deus. Por isso que ele não podia matar Jó, mas poderia tirar tudo aquilo que ele tinha. E tirou, hein? E o que tem de crente sofrendo, irmãos? E o Jó, qual que era o problema do Jó? Dinheiro, irmãos. O homem era muito rico. Ele era o mais rico daquela época. É um homem que tinha mais prosperidade. Perdeu tudo. Por isso que eu falo, prosperidade não quer dizer que você está bem com Deus. Você precisa ver como que está a situação. Por que Satanás pôde tocar na vida dos filhos dele? Por que Satanás pôde tocar em todos os bens dele? Por que Satanás pôde até tocar no corpo dele trazendo aquela doença? Porque tinha legalidade. Mas o coração dele era de Deus. Assim eu digo às pessoas, talvez você entregou o seu coração para Deus, mas o outro Deus que você serve, ele está tirando da tua vida aquilo que você tem. E você precisa mandar embora esse Deus chamado Mamon, e que vem em forma de dinheiro na sua vida. Às vezes a pessoa falou, graças a Deus, eu sou pobre, eu não tenho esse problema de amar o dinheiro. Quem disse? Você sabia que o mão de vaca, o miserável, ou como que é que mais tem de adjetivo? Muquirana ama mamon? Pessoas que confiam no Deus, na poupança, naquele dinheiro guardado. Você sabia que você tem um Deus? Que a nossa confiança tem que ser 100% em Deus. Uma doencinha que você tiver, tudo que você tem guardado, vai tudo embora. E às vezes não dá para pagar. Então não adianta confiar em dinheiro, irmãos. A nossa confiança tem que estar em Deus. Uma vez eu falei para um empresário, aqui em Mirassol, fui pregar para ele e tal. Falou, meu Deus, é isso aqui, ó. Morreu de câncer. E aí? Não, o dinheiro que ele tinha não teve condições de curar ele. A doença corroeu tudo, ele morreu. Muitas pessoas que amam o dinheiro, presta atenção, estou dizendo todas. A pessoa que ama o dinheiro, ela tem uma grande tendência em ter câncer. Porque é uma raiz do mal. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando o médico fala de câncer, ele fala o quê? Que é uma raiz, lá está enraizado e aquilo começa a espalhar. Então preste muita atenção. Deus, ele fala que nós conhecemos as coisas espirituais pelas coisas criadas. Amém? Então vamos para a palavra. Mateus
7:23. Então, o amor ao dinheiro, irmãos, tem feito com que as pessoas se afastem de Deus, mas mesmo dentro da igreja. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão, nós sabemos que a iniquidade afasta as pessoas de Deus. Está lá em Isaías 59, capítulo 1, capítulo 59, versículo 1 e 2. Nós sabemos que a iniquidade afasta a gente de Deus e que o pecado faz com que Deus não nos ouça. Deus não ouve a pecadores. Está lá em João, capítulo 9, que Deus não ouve a pecadores. Está aqui? Eu nunca vos conheci. Põe lá no João. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Quem falou isso foi Jesus, viu, irmãos? Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, se você está no pecado, Deus não vai te ouvir. Não é uma pessoa que não está no pecado, orando por você, que Deus está ouvindo por causa dessa pessoa. Mas a palavra de Deus, Jesus falou: olha, não adianta, se você está no pecado, eu não vou te ouvir, a não ser que você se arrependa. Arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. E aí o que acontece? A iniquidade, ela afasta você de Deus. E o dinheiro, amar o dinheiro é ter um outro Deus. Eu falo uma coisa, a Bíblia diz que o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muito difícil isso acontecer, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo está lá em Hebreus capítulo 6. Agora, isso aqui é a minha opinião, tá? O maior pecado que nós podemos cometer é idolatria. Por que idolatria? Porque você cria um outro Deus. Você despreza o verdadeiro para ter um outro Deus. É como a mentira. Quem que é o pai da mentira? O diabo. O diabo é o pai da mentira. Quem que é o pai da verdade? Jesus é a verdade e Deus é o pai de Jesus. Então, eles são um, mas ele é a verdade. Quando você mente, você é o pai da mentira. O pai da mentira é Satanás. Se ele é pai e a mentira é filho, precisa ter uma mãe. Quem é a mãe? A que gera a criança. Ou não? É o pai que gera a criança? É a mãe. Então, todas as vezes que você mente, você gerou um filho do diabo. Toda vez que você mente, você gera o filho do diabo. Porque a mentira, o pai da mentira é o diabo. Ou seja, e nesse momento eu estou desprezando a verdade. Ao invés de eu coabitar com a verdade, que é a palavra de Deus, eu estou coabitando com Satanás para gerar uma mentira. O Senhor diz que eu tenho que gerar a verdade. Então a verdade é um relacionamento que você tem com Deus. E vai nascer o quê? A verdade. E todo relacionamento que eu tenho com Satanás gera mentira. Então eu estou dizendo assim para a verdade: verdade, eu não te quero. Hoje eu vou me relacionar com Satanás para gerar o nosso filhinho chamado mentira. Se ele é pai, você tem que ser a mãe. Para gerar mentira. A mentira não sai neste mundo se não for através de uma pessoa. Então, quando a pessoa mente, ela está desprezando um outro Deus, o da verdade, e se relacionando com o pai da mentira, que é Satanás. Amém? Então eu creio que o maior pecado que a pessoa possa cometer é, sim, você ter um outro Deus, a não ser aquele que está escrito que é a verdade. Qualquer outro Deus, irmãos, faz com que você não tenha direito à herança do Senhor. Vamos mais à frente? Na antiga aliança, vemos Deus reclamando dos sacerdotes. Presta atenção à função do sacerdote. Que roubavam, e assim sendo o povo era amaldiçoado. Malaquias 3, 8 a 11. Todo mundo conhece, talvez, mas não entende. Eu já vi um monte de pregadores que não são pregadores, são satanistas, que entram na internet e deturbam todo esse versículo de Isaías, de Malaquias, que fala do dízimo, e fala tanta baboseira, mas o povo não entende, né? Cai. A pessoa que ama o dinheiro fala: é verdade, porque não dá. É para quem não gosta de ofertar, quem não gosta de dizimar, é a pessoa que ama o dinheiro. É a pessoa que ama o dinheiro.
E é por isso que eles têm a pregação para aqueles que não amam, para aqueles que amam, aqueles que gostam de Deus. Tem pregação para tudo. Mas nós temos que chamar a atenção, que Deus chama a atenção para nós aqui, que Deus estava bravo, estava chateado com os sacerdotes, com os pastores daquela época. Que por causa deles, o povo estava sendo amaldiçoado. Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês e a nação toda. Mais um. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto. É o único versículo da Bíblia, a única ação nossa, que Deus fala, pode me provar. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela dos céus e não derramar sobre vocês dinheiro sem medida, é isso, irmãos? Bênçãos. Jamais o Senhor disse que você trazer dízimo, você vai ter dinheiro na sua vida. Você vai ter bênçãos. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Volta lá no 8. Então veja, irmãos, o dízimo, o Senhor diz, olha, vocês estão me roubando. Sacerdotes estavam fazendo isso. Estavam roubando o dinheiro da oferta. É bem claro hoje, irmãos. Se você olhar para uma igreja, desculpa, mas eu tenho que falar a verdade. E você não vê prosperidade nenhuma na vida das pessoas que estão naquela igreja. O pastor está roubando. Está roubando a igreja. Ele está pegando dinheiro da igreja para ele. Por quê? Porque o povo está amaldiçoado. Jesus veio para trazer vida e vida com... se tiver um ou outro que está com problema, é outra coisa. Mas você vê uma igreja toda, chega a ponto que a igreja não consegue pagar nem aluguel mais. O pastor está roubando, irmãos. Porque toda igreja que o sacerdote faz aquilo que a palavra de Deus diz, vocês vão entender daqui a pouco, aquilo, lida com o dinheiro da forma que a palavra de Deus diz, a igreja prospera e o povo prospera. Todo mundo prospera, irmãos. Tem que prosperar. Prosperar não é ficar rico. Prosperar é poder viver bem, comer bem e não dever nada para ninguém, não ter nome no Serasa. Você vai encontrar um outro dentro da igreja que está com problema financeiro. Mas aí você olha para a maioria, você não vê. Você vê a coisa crescendo, você vê a igreja crescendo, você vê a igreja comprando, você vê a igreja construindo. Então o pastor está fazendo uma boa administração naquilo que é entregue para ele. Agora, aquele que não está fazendo isso, cuidado, irmãos. É muito fácil você encontrar os falsos aí, né? Através disso. Porque a igreja ela é do Senhor, não é do pastor. Ele só cuida. E você já viu, e o povo que vem a ele, a Bíblia diz que vem na igreja, é para que a porta do inferno não prevaleça sobre ele. O inferno que traz miséria. Jesus falou, não, eu trago vida e vida com abundância para vocês. Então, nessa antiga aliança, o povo estava aí sofrendo, estava debaixo de maldição. Por quê? Porque estavam roubando a Deus. Na nova aliança, Jesus também reclama com seus discípulos que eles andavam ansiosos, preocupados com situação financeira, porque eles tinham 2 senhores, onde a gente viu aí, Mateus 6, 24 e 25. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um, amará o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Vamos embora. Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam, nem celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Quem que alimenta? O Pai. Não tem vocês muito mais valor do que os passarinhos? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Você não é dono nem da tua vida.
Por que vocês se preocupam com roupas? Que veja, tudo ligado ao dinheiro. Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de o quê? A fé está difícil. As pessoas não dão ouvido à palavra de Deus. Portanto, não se preocupe, portanto, não se preocupe, portanto, não se preocupe, portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos, os religiosos, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe do que vocês precisam. Receita agora. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Por que que o povo lá, na velha aliança, estava sofrendo? Porque eles estavam, o sacerdote, roubando, e o que estava acontecendo com o povo? Sendo amaldiçoado. Na sua casa é a mesma coisa. Quando o sacerdote rouba, quando o sacerdote não é fiel. Na igreja é a mesma coisa, quando o pastor não é fiel, quando o pastor nem dizimista é, nem ofertante é. Então, quando há roubo, irmãos, principalmente do sacerdote, né, daquele que se diz ser crente, convertido, vai ter problemas financeiros, vai ter problemas de doença, vai ter problemas de enfermidade dentro da sua casa, dentro da sua família. O povo estava debaixo de maldição porque estavam roubando. Só que não há, mas eu sou dizimista, graças a Deus eu não sou ladrão. Quem disse? Agora que entra o negócio. Agora que vocês vão entender uma coisa que vocês não entendem até hoje. A maioria não entende. Quando ele fala, roubará um homem a Deus, em que te roubamos nos dízimos e na oferta alçada. A tradução original é oferta alçada. E o que é essa oferta alçada? Vamos entender isso? O segredo da vida abundante. Deuteronômio 28, de 1 a 4. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, obediência, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, veja, irmão, isso aí é justiça, buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês, os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados também no campo. Mais um. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Então nós vemos esse princípio, irmãos, aqui que nós temos que prestar muita atenção. O princípio de obediência. Quando o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, Ele está falando, você tem que buscar a obediência à minha palavra. O Senhor diz aqui, se nós formos obedientes à palavra de Deus, o que o Senhor fala, nós seremos abençoados, nossas empresas, nosso comércio, nossos filhos também serão uma bênção. Deus vai abençoar os nossos filhos. Deus vai abençoar nós. Eu não me preocupo com a minha filha, irmão, se ela vai ser bem sucedida. Eu sei que ela vai ser bem. Mas por quê? Porque ela é minha filha? Não, porque eu sou dizimista e ofertante da casa do Senhor. Minha esposa também. E ela também. Então não tem como dar errado. Não existe essa possibilidade. Possibilidade zero para uma família que é fiel nos dízimos, nas ofertas alçadas. E nós vamos entender isso daqui a pouco. A questão é que Deus quer nos prosperar, não somente financeiramente, mas para ter paz com todos, para viver bem com todos ao redor da família. É aquilo que eu disse. Irmãos, Deus ele quer abençoar, nós vimos, por que vocês estão preocupados? Eu já sei do que vocês precisam, mas Ele não quer abençoar só a sua vida financeira. Ele quer abençoar o teu casamento. Ele quer abençoar o seu corpo, a sua saúde, os seus filhos, o seu trabalho. Deus quer abençoar toda a nossa vida. Mas as pessoas só querem ser abençoadas financeiramente. Há muitos anos atrás, numa outra igreja, eu perguntei para os obreiros, falei, obreiros, o que vocês preferem? Ser abençoados, né, a viver com Deus, ou ter dinheiro? Aí teve uma que falou, eu prefiro ter dinheiro. Eu falei, por quê?
né? Ser curado, eu falei, você prefere ser curado ou ter dinheiro? Ele falou, eu prefiro ter dinheiro, porque se ter dinheiro eu compro remédio, pago o médico, não sei o que lá. Veja, a pessoa, ela tinha esse pensamento, e era obreiro. Meu Deus do céu. Mas aí o que acontece? Às vezes a pessoa acha assim, puxa vida, que adianta, irmãos, você viver essa vida aqui sofrendo? Você ter um monte de dinheiro, mas viver doente, casamento destruído, filho nas drogas, aquela, né, acabou o relacionamento com o marido, com a esposa, mas tem muito dinheiro. Eu conheço muitos assim. Eu estava até ouvindo uma história essa semana de um empresário de uma certa cidade, muito rico, muito dinheiro, pode comprar o que quiser, tem tudo que quiser, mas o casamento, ele está morando na empresa e a mulher está morando em casa. E aí? E o filho? Só fazendo besteira, até filmagem, fazendo coisas erradas, colocando na internet aí o povo. E aí? Que adianta a pessoa ser rica e ter a família desestruturada? Olha o que diz Eclesiastes 9:9. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Bom, nós temos que desfrutar a vida do nosso casamento. Eclesiastes 6:3. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte do que ele. Então Deus, o Salomão aqui inspirado, né, diz o seguinte: o homem pode gerar 100 filhos, mas se ele não desfrutar a vida que ele tem, melhor que não tivesse nem nascido. Um aborto tem muito mais valor do que a sua vida. E as pessoas vivem a vida inteira atrás de dinheiro, trabalha, 2 empregos, que nem o marido da Rochelle, né, o pai do Cris. Meu marido tem 2 empregos, né, e sempre tem problema financeiro. E trabalha muito dinheiro, guarda dinheiro, trabalha muito dinheiro. Aí quando vai desfrutar, mas o Senhor falou, não, você tem que desfrutar na vida. Você não tem que deixar para desfrutar quando... Aí chega uma certa idade, fica doente, vai gastar no remédio, está com dor aqui, Vamos viajar, não vou viajar porque eu tenho isso, não vou viajar porque eu não gosto disso, é porque eu não posso comer essas coisas. Deus falou, por que você viveu aqui? Você tem que viver a vida que Deus te deu. Tem que tirar férias, tem que passear, viver com a família. Então não adianta você ter dinheiro, guardar dinheiro, comprar casa, ter um monte de casa, se você não desfruta a sua vida. Você tem que desfrutar a sua vida. E o amor ao dinheiro faz você não olhar para essas coisas. E o tempo passa. E quando você acordar, já é tarde demais. E o Senhor diz que para Ele, para Deus. Aí, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe o enterro digno, tem melhor sorte que você. Meu Deus do céu. Quer dizer, você é pior que um nada. Porque uma criança que nem nasceu e nem teve enterro é muito melhor do que você. Olha só como que a vida das pessoas estão. E aí o inimigo sabe disso, irmãos. E a palavra de Deus diz que eu tenho que obedecer à palavra de Deus para que eu possa ter aquilo que Ele me promete. Mas agora vamos entender esse negócio, agora que o pessoal não entende. Procurando o princípio de Deus que nos leva ao sucesso. Nós vimos que nós não podemos roubar a Deus nos dízimos, Malaquias 3:8. Mas ele fala, roubará o homem a Deus nos dízimos e nas ofertas alçadas. O que é oferta alçada? E quando isso começou? Preste muita atenção. A oferta alçada, ela é tipo de um tributo que se pagava naquela época para um senhor, uma autoridade territorial. Vou dar um exemplo para você entender. IPTU. O IPTU só serve para a cidade que você mora. Amém? Imposto predial. O que mais? IPTU. Imposto predial. IPTU. UT. Territorial urbano, é isso aí. IPTU. É territorial. É só para aquele território. Então,
essa oferta alçada era uma oferta que se pagava a um senhor, a uma autoridade territorial daquele lugar. Esse é o princípio da oferta alçada, que nós a conhecemos como oferta da primícia. E aonde ela nasce? Lá com Adão e Eva. Aliás, melhor, com seus filhos. Mas vamos entender onde está escrito isso. Deuteronômio 26, versículo 1, 2. Quando vocês tiverem entrado na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo, o que produzirem na terra, que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, e ponham tudo numa cesta, depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Então, havia um princípio de quando você entrava em terra, você tinha que dar o quê? Uma oferta. Preste atenção. Provérbios 3, 9. Na verdade, essa oferta é chamada oferta de primícia. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Versículo 10. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. São muitas pessoas que dizem que isso é o dízimo. A primeira oferta que eu tenho que dar é o dízimo. É mentira. O dízimo ele nasce muito depois da oferta da primícia. A primeira oferta que surge no mundo é a oferta da primícia. O dízimo não é a primeira oferta que você tem que tirar. A oferta da primícia é a primeira oferta. Vamos entender isso? Os crentes de hoje vivem com muitas dificuldades financeiras. Por quê? Porque eles estão roubando a Deus e não sabem. Não, eu já dou o meu dízimo. O dízimo é as ofertas alçadas. Tem o E. Roubará o homem a Deus? O que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Mas o capeta é tão sujo que tira a alçada e deixa só a oferta. A oferta eu já dou. Mas você vai no original, você vai encontrar oferta alçada. E é como está lá em Romanos 8, né, que a gente fala? Romanos 8, 10, 1. Romanos 8, 1. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Todas as Bíblias de hoje estão aqui. Só vai até aqui. Você pode comprar qualquer Bíblia hoje que vai até aqui. Mas a original diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o povo fala, não tem condenação, porque agora eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus na minha vida, não tem condenação. Mas se você estiver na carne, tem. Há uma condição, você não pode estar andando na carne. Lá em Malaquias, tiraram a alçada. Por quê? Tirando a alçada, o povo vai roubar a Deus. O povo continua roubando a Deus. Graças a Deus que aqui a gente já ensina isso. Eu quero deixar gravado para que muitas pessoas prosperem, tenham uma vida diferenciada. Quando isso surge? Gênesis capítulo 4, versículo 1, versículo 7. As pessoas já ouviram um monte de pregação sobre a oferta de Caim e a oferta de Abel. Mas eles não sabem por que Deus rejeitou a oferta do Caim. Por que Deus rejeita a oferta do Caim, não rejeita a oferta? Pô, mas Deus fez acepção de pessoas? Não, porque ele deu do resto. Não, porque ele deu verdura. Não, eu já ouvi tanta viagem na maionese, irmãos. Mas vamos ver o que a palavra de Deus diz, né? Vamos ler o que está escrito. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Vamos embora, até o 7. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe o quê, irmãos? Uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das o quê? Primeiras crias do seu rebanho. Ele trouxe primícia. O Abel trouxe primícia. O Caim trouxe uma oferta daquilo que ele tinha. Foi muito bom, mas ele falou, eu quero as primícias. Então, a primícia, esse princípio de Deus, começa aqui.
o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, porque era primícia. Mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, ou seja, obedecer. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo. Mas você deve dominá-lo. Ele falou: se você desejar fazer o que a palavra de Deus diz, o que eu ensinei, por que que Abel deu e ele não deu? Da onde Abel tirou isso? Deus pediu isso. Então nós, às vezes, não somos fiéis, irmãos, nas ofertas das primícias. E é por isso que os celeiros não enchem. Você, mesmo dando o dízimo, você continua roubando a Deus. Lembrando a você, o dízimo vai surgir com Abraão. Lá na frente. Ainda tem dilúvio, tem um monte de coisa. Quer dizer, era um princípio que surgiu praticamente após o Éden. Por quê? Porque a oferta é uma dedicação, é uma maneira de você demonstrar gratidão, obediência e honra. Por isso que Deus fala, nós vamos ver agora, que quando você entrar, o povo quando entrava numa terra, ele tinha que honrar aquele que dominava aquele território. A oferta era tipo assim: por que que nós pagamos IPTU? Por que que você paga IPTU, irmãos? Vamos falar a verdade. Não acontece, mas nós vamos falar a verdade. O IPTU serve para quê? Para que serve? Construir ruas, asfaltos, termos saúde de primeira, remédios de graça, sim ou não? Educação no município, sim ou não? Vem outras verbas, mas, a princípio, o imposto que nós pagamos nesse território é para que a gente tenha iluminação, tenha água, e muitas vezes nós vamos em cidades que não tem isso. Por quê, irmãos? Porque o administrador está o quê? Roubando. Agora, quando você vai numa cidade onde tem tudo, você pode ter certeza que o administrador está usando bem o dinheiro que é entregue. Mas vamos para o principal. O problema da oferta de Caim foi que ela foi dada do que sobrava dele. Porém, a oferta de Abel foi das primícias. A oferta da primícia tem um propósito de suprir, agora que vem. Mas por que a oferta da primícia? Ela tem dois princípios. Hoje ela tem dois. Naquela época, honrar. Quem que era o dono do território naquela época? Deus. Não tinha outro ainda. Quem mandava ainda era Deus ali. Adão, o pai e a mãe. Não tinha outros seres, né, que dominavam, a não ser Adão e Eva. Então, eles tinham que ofertar para Deus. Agora, a oferta da primícia, ela tem uma função que muitos não sabem, até pregadores não sabem. A função da oferta da primícia, irmãos, é suprir as necessidades do sacerdote. Por isso que Deus estava bravo com o sacerdote, porque eles tinham já como viver e estavam gastando dinheiro, estavam roubando, pegando dinheiro, gastando. Eu sou da seguinte opinião: cada um vai responder para Deus. Pastor não pode ser dono de nada. Dono de nada, pastor não, porque a tribo de Levi eram aqueles que foram trabalhar na obra. Todas as outras tribos, eram 12 tribos, a única tribo que não recebeu herança física foi a tribo de Levi. E hoje você vê pastores aí, dono disso, dono daqui, tudo bem, tem um carrinho para passear, tal, uma casa para morar, até aí tudo bem. Se a igreja puder até manter o pastor, melhor ainda, para não ter problema, que seja uma casa pastoral. Ele não pode ter nada, mas a obra de Deus tem que sustentar ele. Como ele administra, ele não pode roubar. Então, a oferta da primícia era para suprir a necessidade do sacerdote. Vamos ver isso na Bíblia. Deuteronômio 18, versículo 1 a 5. Os sacerdotes levitas, olha lá, sacerdotes levitas, porque eles eram separados para fazer a obra. E todo o restante da tribo de Levi não terão posse, olha lá, nem herança em Israel. Viverão das ofertas sacrificadas para o Senhor, preparados no fogo, pois essa é a sua herança. Mais um. Vai até o versículo que eu falei? 5. Não terão herança alguma no meio dos seus compatriotas,
O Senhor é a sua herança. Quer melhor que isso, irmãos? Conforme lhes prometeu. Quando o povo sacrificar um novilho ou uma ovelha de sacerdote, receberão a porção devida, a espádua, a queixada e o estômago. Vocês terão que dar-lhes a primícias do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã tosquia das ovelhas. Tosquia das ovelhas, acho que é tosquia. Pois de todas as tribos o Senhor, o seu Deus, escolheu os levitas e os seus descendentes para estarem na presença do Senhor e para ministrar sempre o seu nome. Mais um, vai até o versículo que eu falei? Até o 5, é isso aí. Deu para entender, irmãos? Então, Deus falou, a oferta da primícia é para sustentar a família do sacerdote. Vocês podem ver que a oferta da primícia aqui eu separo. O que eu falo? Olha, essa oferta aqui é o meu salário. E o que está na outra oferta? Aquilo é da igreja. Eu não posso mexer naquilo lá. Aquilo lá não é. Eu tenho que viver daquilo que vem das primícias. Vocês estão dando para entender? Vou ler mais um versículo aqui para a gente... Neemias 10, 35. Diz o seguinte: e o que também traríamos as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas de ano em ano à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e do nosso gado, como está escrito na lei. E que os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas traríamos à casa do nosso Deus aos sacerdotes que ministram nela. As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho, o azeite, traríamos ao sacerdote, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos da nossa terra, aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. Neemias 10, 38. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando esses recebessem os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer ofertas do cereal, do vinho, do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. A primícia pertence ao sacerdote. Mas o que estava acontecendo na época lá de Malaquias? Estava roubando. Estava fazendo. E quem que estava sendo amaldiçoado? O povo. Presta atenção, quando um pai de família, ele pega o dinheiro e fica gastando em droga, bebida, né? E não gasta o dinheiro naquilo que deveria. Quem que sofre? Toda a sua família. Quando um prefeito, um governador rouba o dinheiro do Estado, rouba o dinheiro da cidade. Presta atenção, irmão, quando rouba, né? Quem que paga o pato? Quem que sofre? O povo. Então, quando o pastor rouba, quem vai sofrer? Vocês. Não tem maldição na igreja. E o pastor está aí. Não estou dizendo que o pastor não pode ter uma vida assim, boa, tal. Claro, mas o Senhor diz, mas você não pode ser dono de nada. É princípio de Deus. Mas cada um vai dar conta para Deus lá no céu. Voltando aqui então, depois você acha aí. Deus deu a primícia também. Jesus, João 3,16, estou terminando. 2 minutinhos eu termino. 3. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, o primeiro filho, unigênito, o único filho. Ele deu, irmãos, como um princípio de primícia. Nós temos que entender isso. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deu para entender? Até Deus, até Jesus deu a sua filha. Veja lá. Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem, Levítico 23, 10. Diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal
que colherem. Mais um. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês. E ele os moverá no dia seguinte ao sábado. É isso daí. Esse aí é o versículo 11. Deus disse para Moisés, olha, faça com que o povo de Israel traga a primícia. Deus deu a primícia. Agora, para terminar, Romanos 11:16. Por que eu tenho que dar a primícia? Porque a primícia é que abençoa todas as demais ofertas. Está aqui. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Ou seja, se a primícia que santifica, todas as demais serão santas. A raiz, da onde ela veio, tudo será abençoado se você entregar a massa, se entregar a primícia que santifica todas as demais. E a vida de cada pessoa. Você conseguiu? Das primícias da vossa massa, oferecerei um bolo em oferta alçada, como oferta da ira. Assim oferecereis. Das primícias das vossas massas, darei ao Senhor, oferta alçada nas vossas gerações. Então veja que a primícia é uma oferta que Deus sempre pediu, e a igreja às vezes substituiu essa oferta pelo dízimo. O dízimo também, mas o dízimo vem depois. Roubará o homem a Deus e que te roubamos nos dízimos nas ofertas alçadas, que é a oferta da primícia. Amém? Mas como dar essa oferta, para eu terminar? Cada um, eu sou assalariado, eu sou empresário, eu sou autônomo, né? Eu vou ensinar para vocês como que, segundo o princípio da palavra, como que isso é feito. O assalariado é fácil, né? Pegar o seu salário, divide por 30, dê um dia. É que esses versículos que eu falei que fala do dia. Você dá um dia para as pessoas, ou 3% do que você ganha. Você que sabe. Amém? O empresário, comerciante, o que ele faz? O lucro do primeiro dia dele. Primeiro dia que ele trabalhar, por exemplo, amanhã é o primeiro dia que ele vai trabalhar, o que ele tiver de lucro amanhã, não importa, pode ser pequeno e pode ser enorme. É o primeiro dia de lucro que você vai dar como oferta. E o autônomo, né? Ele vai dar o lucro da sua primeira venda do mês, o primeiro lucro que ela tiver. Pô, vou conseguir vender no 10º dia. Qual que foi o lucro? Então você dá o primeiro lucro seu para a obra de Deus. Eu vou dizer para vocês, o restante será uma bênção. Amém? Mas lembre-se, irmãos, é para quem tem fé e para quem crê. Se você não tem fé, você não crê, vive a sua vida. Mas eu garanto para você, tua casa, tua família, saúde, tudo muda na sua vida. Por quê? Porque Deus não quer abençoar só a sua vida financeira. Ele quer abençoar toda a sua vida. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.